E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui da playlist Vida no Reino, e hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui, meu amigo Felipe Merker. E aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da palavra, então não deixe de acompanhar esse vídeo aí. Felipe é um grande amigo meu, congregamos juntos aqui, e eu tenho uma grande admiração pelo zelo, empenho e dedicação que ele tem com relação ao estudo das Escrituras. E a ideia então, Felipe, eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui, e para começar esse bate-papo, eu queria te perguntar qual que é, na tua visão, a importância de estudar a palavra, né? Por que nós, como discípulos de Jesus, devemos estudar a palavra? Amém, Dani. Eu creio que essa é uma pergunta super importante e eu gostaria de responder ela em três partes. Partindo do princípio de nós pensarmos na importância da palavra a partir do risco que nós corremos se nós não nos envolvemos com isso. A pergunta de Satanás para Eva no começo de Gênesis foi: é assim que Deus disse? Essa não é a pergunta apenas de Satanás para ela, mas continua sendo a pergunta dele ao longo da história da igreja, ao longo da história do povo de Deus, para cada um de nós. E se nós formos capazes de responder essa pergunta, se nós formos capazes de responder foi assim que Deus disse, nós seremos guardados desse grande perigo. O primeiro motivo e o primeiro ponto sobre a importância do estudo bíblico é que todo movimento de queda e declínio espiritual começa na distorção de alguns princípios estabelecidos por Deus na palavra. O segundo ponto é que, assim como na queda, também na restauração, sempre que nós vemos uma obra de restauração na história do povo de Deus, sempre também envolve a restauração de princípios da palavra de Deus e o próprio papel da palavra de Deus na devoção, na fé e na vida do povo de Deus. Esses são os dois pontos sobre o risco e também o benefício. Mas existe um terceiro ponto. E esse ponto é que a palavra de Deus ela é de fundamental importância para nós, que queremos ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento com o Senhor. Porque Deus, o objetivo de Deus com a palavra, não é só deixar um registro escrito de coisas para fazer, mas é revelar o próprio Filho de Deus. O objetivo de Deus com a palavra é revelar Cristo. E não apenas revelá-lo numa perspectiva teórica, falando coisas sobre ele, mas revelar a sua própria vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando formos capazes de contemplar a ele na palavra, muito embora a palavra fale sobre ele de Gênesis a Apocalipse, vamos conhecê-lo não apenas pelo que ela diz sobre ele, mas vamos conhecer essa vida que Deus colocou dentro da palavra. Essa vida que é capaz de trazer vida para nós. Por isso, quando estudamos a palavra, nós que queremos ter um relacionamento com Deus, nós alcançamos o nosso objetivo de conhecê-lo de fato. Não só de ouvir falar, mas de vê-lo, de contemplá-lo e de conhecê-lo. Amém. Glória a Deus. Vocês podem ver que o Felipe tem uma graça ao transmitir isso, né, o ensino da palavra, e é interessante que a palavra fala ali em Efésios 4 que Deus estabeleceu na igreja mestres, né, para o ensino da palavra. Mas aí eu te pergunto, o estudo da palavra, e até mesmo o ensino, né, mas principalmente o estudo da palavra, ele é apenas para os mestres ou é para todos os discípulos? Quem é que deve estudar a palavra? Para quem é o estudo da palavra? Excelente. Esse é um risco que nós corremos. O risco de pensarmos que a atividade do estudo bíblico é restrita apenas a uma atividade para ser feita por um teólogo no seu gabinete. Mas quando nós vemos Colossenses 3,16, Paulo nos diz para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós e que nós sejamos capazes de instruirmos e aconselharmos uns aos outros em toda a sabedoria. Essa atividade do ensino, da instrução, ela não é restrita àquele que tem um encargo de mestre, mas ela é uma mutualidade da vida da igreja. Ela deve ser vivida por cada um de nós. As pessoas precisam encontrar liberdade para receber instrução através de nós, para receber conselho, para receber admoestação. E o estudo bíblico, então, ele nos possibilita isso, que essa vida seja vivida como deveria ser vivida, como foi planejada por Deus. Amém. A continuidade desse texto fala sobre instruí-vos, né? Aconselhar-vos mutuamente, e às vezes a gente pode se enganar de que só alguns têm para compartilhar, né? Ou de que eu posso ter uma postura sempre de receptor, numa expectativa de sempre receber o que alguém tem para compartilhar.
E o que o Felipe está nos trazendo aqui, de forma muito clara, é que isso é para ti também. É para ti o estudo da Bíblia, das Escrituras, para que tu também possa abençoar a vida do teu irmão. O corpo edifica o corpo, né? A palavra é muito clara na importância do uns aos outros. Então, isso é para ti também, não é apenas para alguns o estudar a palavra. Amém? Amém. Então, talvez alguns aqui dos nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo nunca tenham feito um estudo bíblico ou nunca tenham participado de algum estudo mais aprofundado da palavra. E aí, Felipe, na tua opinião, quais seriam as dicas para quem está começando? Cara, de repente, a primeira vez que eu tô aqui com a Bíblia na frente, eu sempre só li ela, mas nunca entrei a fundo no estudo. Quais seriam as tuas dicas para quem está começando? Amém. Assim como alguém que se propõe a estudar uma floresta precisa passar por diversos passos até chegar a um pleno conhecimento daquela floresta. É preciso haver um conhecimento geográfico sobre ela, é preciso haver um conhecimento botânico, é preciso haver até mesmo um conhecimento antropológico sobre os fenômenos culturais que envolvem aquela floresta. Assim também quando nós nos achegamos à palavra de Deus, existem diferentes abordagens, diferentes formas de como nós podemos estudá-la. O estudo ele não se restringe apenas a um formato, a um modelo, a um tipo de investimento, mas ele envolve uma série de investimentos que nós podemos fazer para conhecer a palavra de Deus. Existem muitos conselhos práticos que nós podemos dar e mais para frente nós vamos fazer isso. Mas o primeiro passo, então, para nós começarmos a nos dedicar a estudar a Bíblia é entendermos que existem diversas formas de encontrarmos Cristo ali. Mas o principal é nós sabermos que o objetivo do estudo bíblico é encontrar Cristo. É encontrarmos a vida de Cristo. Essa vida que o Pai depositou ali. Essa vida que nós podemos receber para ser cura, alimento e tantas outras coisas que nós necessitamos. Por isso, um conselho importante é nós começarmos por livros onde a vida de Cristo está mais evidente. Onde nós podemos encontrá-lo de forma mais clara. Podemos encontrá-lo de forma mais expressa, mais limpa. E epístolas do Novo Testamento são uma boa forma de fazermos isso. Estudarmos, de repente, os evangelhos. Lugares onde nós sabemos que Cristo está ali e sabemos como encontrá-lo. Porque se decidimos começar, por exemplo, com Levítico, com Êxodo, podemos ter dificuldade. Bastante dificuldade. Ou seja, se é a primeira vez que você vai fazer, uma boa dica é comece pelo Novo Testamento, de preferência os Evangelhos ou alguma epístola, até as cartas, por serem livros menores, talvez seja um bom começo, né? Exato. Esses dias eu convidei o Felipe para ir no nosso grupo caseiro, e ele e a Bianca, a esposa dele, foram lá e ele repartiu 6 passos muito práticos com dicas de como iniciar um grupo de estudo da palavra. E aí, Felipe, se possível, você pudesse compartilhar aqui nesse vídeo esses passos, né, de como iniciar um grupo de estudo da palavra. Eu creio que, assim como nós falamos, existem diferentes formas da Bíblia ser estudada. E uma delas é estudar em grupo. Uma delas é estudar com companheiros e companheiras que estejam dispostos a também entrar nessa busca pela vida de Cristo na palavra. Então, o primeiro passo, esse primeiro aspecto de um estudo em grupo, é encontrarmos pessoas que estejam comprometidas, não apenas conosco, mas estejam comprometidas com a palavra, estejam comprometidas com encontrar a vida de Cristo aqui, serem edificadas como igreja. Esse é o primeiro passo. Porque quando nós nos comprometemos com alguém e Deus nos fala algo na palavra, nos fala algo durante a leitura, durante o meditar naquele texto, nós nos obrigamos a pensar em uma forma de como compartilhar aquilo com aquela pessoa. Geralmente quando Deus fala conosco, esse falar ele se torna algo meio abstrato, que nós mesmos não sabemos como entender ou como comunicar. Mas quando nos comprometemos com o outro, de dividir essa carga, dividir isso que Deus está falando, nós nos obrigamos a organizar isso de forma didática. E assim não só os outros são edificados, mas nós mesmos somos. Esse é o primeiro passo, encontrar pessoas comprometidas. Em segundo lugar, junto com essas pessoas, escolher um livro para estudar. Porque muitas vezes nós queremos estudar assuntos, estudar sobre o amor, estudar sobre a fé. E aí põe no Google o assunto e vai achando um monte de versículo solto, né? De repente fora de contexto até. Exato, né? É um risco que nós corremos. Porque o assunto ele não tem começo, não tem fim, ele não tem um contexto definido. Nós temos toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia para encontrar o que nós quisermos.
Mas um livro tem começo, tem fim, ele tem um remetente, um destinatário, existe um contexto bem definido, o coração de um livro, aquilo que o Espírito inspirou o autor para escrever. Então nós temos informações ali que nos ajudam, que fazem com que seja mais seguro. Então escolher um livro. Se nós queremos muito estudar um assunto, se você quer muito estudar um assunto e quer começar esse grupo, converse com algum irmão. Pergunte em qual livro da Bíblia esse assunto ele é revelado de forma mais especial. Então assim nós continuamos com a segurança do livro. Criamos uma base, né? Mas nós temos, ao mesmo tempo, nós temos presente o assunto. Então podemos entender a partir dessa base o que o Espírito fala sobre esse assunto ali. Em terceiro lugar, com o livro escolhido, a sugestão é que se leia esse livro. Nós vivemos em uma geração que tem muita dificuldade de manter o foco e a concentração. Todas as coisas são automáticas, são instantâneas. Mas com a palavra de Deus não existe atalho, não existe processo instantâneo. Nós precisamos nos dar o trabalho de ler mais uma vez, ler de novo. E se não conseguirmos ler mais, nós podemos ler uma tradução diferente. Podemos escrever manualmente o texto, podemos fazer qualquer tipo de estratégia. Mas precisamos ler até que conheçamos a carta, até que não precisemos abrir a Bíblia para saber o assunto dos capítulos. Essa é uma boa forma de sabermos se conhecemos um livro bem, se conhecemos o assunto dos capítulos sem abrir a Bíblia. O quarto conselho é que então com o livro compreendido, nós nos reunamos uma vez por capítulo, pelo menos, para compartilhar aquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós caímos no erro de deixarmos para o dia do encontro, para ver se Deus nos fala alguma coisa naquele momento. Mas o ideal é que nós tenhamos um compromisso com a edificação daqueles irmãos e possamos ir já com algo no coração para compartilhar. Pensar nesse compartilhar em termos de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Pode ser algo de 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos ou 1 hora, dependendo do tempo que nós temos disponível. O quinto conselho é que depois de passarmos por todos os capítulos desse livro, então nós assumamos também um compromisso de ler um comentário sobre esse livro. Às vezes invertemos os fatores, queremos ler o comentário antes porque pensamos ser um atalho, mas para receber a vida de Cristo não tem atalho. Então, ao estudarmos, após o estudo, nos comprometemos em ler um comentário e muitas vezes vamos nos surpreender vendo que aquilo que Deus falou para um servo de Deus no passado, Deus falou para nós hoje. E também o sexto conselho é uma lembrança de que o estudo bíblico ele é uma atividade em meio a tantas outras atividades. Nós não podemos fazê-lo em detrimento de outras responsabilidades. Precisamos evangelizar, precisamos viver a vida de corpo, precisamos fazer discípulos, mas não podemos também, por fazer as outras coisas, abrir mão dessa atividade tão especial e tão importante para a nossa vida. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a palavra, ela nos revela o Senhor. Então, com esse vídeo, nós queremos realmente incentivar a que tu persevere. Se tu nunca fez um estudo da palavra, se tu não tem essa prática, que tu inicie isso, porque tu vai conhecer muito da vida de Cristo. Porque ele se revela de Gênesis a Apocalipse. Amém. Me lembrei agora de Salmos 1, que fala sobre bem-aventurado o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios, mas depois diz também que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então há uma riqueza muito grande quando nós meditamos na lei do Senhor, quando nós meditamos nas Escrituras, de dia, de noite, perseveramos nisso. Então, com esse vídeo nós queremos te animar com essa prática do estudo da palavra. Felipe, muito obrigado por cada conselho, com certeza foi muito prático e vai abençoar muitas vidas. E aí, se quiser dar uma palavra aí de despedida para o pessoal, de encorajamento para eles. Amém. Esdras 7:10, aquele homem, Esdras, tão envolvido com a restauração de Israel, diz que Esdras dispôs o coração para conhecer a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar aos filhos de Israel. Existe uma importância muito grande naquilo que tu vai fazer com aquilo que foi dito nesse livro. Nós podemos falar sobre o estudo bíblico, mas o papel de cada um de nós é dispor o coração, buscar o Senhor aonde Ele se encontra, para que a igreja do Senhor seja de fato edificada nesses dias e nós possamos viver um relacionamento íntimo, intenso e profundo com Ele.
nós te abençoamos em nome de Jesus, para que o teu coração seja despertado e tu decida então tomar as atitudes práticas para entrar nessa nova realidade de uma vida com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Lembrei de Tiago 1:22, não sermos apenas ouvintes, né, negligentes da palavra, mas sim operosos praticantes. Então que esse conhecimento adquirido ao estudar a palavra não seja teórico nas nossas vidas, mas sim que gere vida no nosso coração. Te abençoamos em nome de Jesus. Graça e paz.